Graça e paz. Vamos começar ouvindo uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Vamos ouvir a leitura. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Eu tenho falado bastante, repetido, a mensagem da cruz. A única mensagem que temos, mensagem que mostra a salvação do pecador. A cruz de Cristo é a providência da misericórdia de Deus para perdidos e indignos pecadores. E a cruz, ela mira o pecador. A cruz está relacionada com o pecado e com o próprio pecador. A palavra diz que Cristo morreu por nós, mas não morreu sozinho. Nós também morremos com Ele porque Ele nos levou a morrer. E aqui nós vemos a finalidade da cruz. A finalidade da crucificação de Cristo para crucificar o pecador juntamente com ele. Se um morreu por todos, logo todos morreram. É o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Eu, como pecador, não escapei de morrer com Cristo, porque Ele não me deixou escapulir da morte com Ele naquela cruz. Na morte de Cristo, eu não escapei de morrer. Eu morri com Ele e morri para o pecado, morri para mim mesmo. É muito importante dizer isto, que aquela morte com Cristo foi uma morte para o pecado, uma morte para mim mesmo. A palavra diz em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 3, ela diz assim, na versão que eu vou ler aqui: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aqui tem uma ênfase. Nós que já morremos para o pecado. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui está falando do nosso batismo em Cristo, quando Cristo nos atraiu a si, nos colocou nele.
E ele morreu, e nós morremos juntamente com ele. Por isso que diz que fomos batizados também na sua morte. Se fomos identificados nele, mergulhados em Cristo na cruz, nós com ele fomos também mergulhados na morte. Morremos com ele. E morremos para o pecado. Em Romanos 6, 7 diz que nós morremos para ficarmos livres, justificados do pecado. No versículo 6 de Romanos 6 diz: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, com Jesus, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E ainda diz no versículo 11: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus é muito rica em mostrar a nossa morte com Cristo na cruz. Em Romanos 7:4 diz: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pedro também diz, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Gálatas capítulo 6, versículo 14, pode ser lido aí. Paulo diz algo aí que nós precisamos conhecer bem. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz de Cristo deve ser um assunto verdadeiramente importante para que o apóstolo Paulo, inspirado, fale de tal forma sobre esta cruz, esta morte de Cristo na cruz. O que Paulo tinha em mente quando ele disse isso? E por que ele disse isso? O que ele viu na cruz de Cristo que o levou a dizer isso? Na cruz de Cristo, ele viu a crucificação de Cristo. Ele viu a sua crucificação pessoal com Cristo, em Cristo. Ele viu a crucificação do mundo. Estou crucificado para o mundo para mim. Mundo aqui, irmãos, subentende também pecado. Esse sistema perverso, pecaminoso. Então, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, há mais do que a crucificação de Cristo. Ali o pecador foi crucificado também com Cristo.
Ali o mundo também se juntou a essa crucificação. Jesus Cristo nos substituiu fisicamente na cruz, mas espiritualmente nós morremos com Ele, nele, porque Ele nos atraiu a si. Quem crê na palavra de Deus, que afirma que nós morremos com Cristo, essa pessoa está morta com Ele. Se você crê que morreu com Cristo, então você está morto com Ele, do ponto de vista espiritual, como uma realidade espiritual de fé. O meu velho ser, egoísta, perverso, ímpio, pecaminoso, morreu com Cristo na cruz, e agora um novo ser já vive em mim, o ente santo, o próprio Cristo, o Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós não vamos a lugar nenhum sem passar pela cruz de Cristo. Morto lá com Ele e sair com Ele pela ressurreição. Cristo me fez o seu parceiro de morte, na mesma cruz, na mesma morte e ao mesmo tempo. É importante saber isso. Fisicamente, todo o sofrimento ficou com Ele, com Jesus Cristo, mas espiritualmente eu morri com Ele. Os meus pés não foram perfurados, as minhas mãos não foram rasgadas, o meu lado não foi estocado, a minha cabeça não foi espetada pelos espinhos da coroa espinhosa. Não. Jesus sofreu em meu lugar, mas a morte que Ele padeceu, esta Ele compartilhou comigo. Espiritualmente falando, eu morri com Ele. Nós morremos com Ele. Cristo me levou à morte com Ele, me fez participante do seu sacrifício, da sua crucificação. Mas eu não senti nada. Apenas creio como uma realidade de fé na palavra de Deus. Então, irmãos, a cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Cristo nos colocou na sua experiência de crucificação e com Ele nós morremos. Depois disso, como bem sabemos, o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou o seu Filho e nós fomos ressuscitados em seu Filho, juntamente com Cristo. E a partir disso, Ele está vivendo em nós. É preciso crer. É preciso crer na afirmação da palavra de Deus, que afirma, a palavra de Deus afirma a nossa morte e ressurreição com Cristo. Um dos grandes efeitos da cruz de Cristo, é o fim da servidão a Satanás. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Aí está. As forças e os poderes espirituais foram despojados e expostos ao desprezo perante o mundo inteiro, porque Cristo triunfou sobre eles na cruz. O demônio, com todo o seu bando, foi vencido, exposto, envergonhado ao desprezo. Desse modo, Deus tirou o poder de Satanás de sobre nós. Além de tirar o poder de Satanás de sobre nós, ele tirou também os nossos pecados. E na cruz, a serpente foi golpeada na cabeça. Satanás tem dor de cabeça, porque a sua cabeça foi quebrada, foi esmagada, foi pisada pelo golpe do Calvário. Tem algumas serpentes, algumas cobras venenosas, que mesmo depois da cabeça esmagada, quebrada, ainda por algum tempo mexe o rabo, movimenta o rabo, por algum tempo. Satanás, o dragão, ainda mexe o seu rabo, a sua cauda, a cauda da mentira, porque cauda aí fala da mentira, do engano. Satanás engana ainda, arrastando com o seu engano após ele os incautos e incrédulos. Fomos libertos do controle de Satanás e de seus demônios. Fomos libertos. Satanás já não pode mais exercer o seu imperialismo sobre os libertos em Cristo. Também não pode iludi-los com seus enganos, nem vencê-los com suas acusações e tentações. Cristo derrotou Satanás, tirou o seu poder de sobre nós e exibiu ao mundo inteiro a sua vitória na cruz, onde foram tirados todos os nossos pecados. E mais, nós também fomos crucificados com Cristo e mortos para o pecado. A nossa velha natureza foi crucificada com Ele, o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para não mais servirmos ao pecado. Irmãos, nós precisamos crer nesse triunfo absoluto de Cristo sobre o imperador das trevas. O triunfo de Cristo é também o nosso triunfo. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Cristo triunfou sobre Satanás e nós também, porque Cristo venceu. Venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição e hoje Ele vive em mim, expressando a sua absoluta vitória. Nós precisamos crer nisso. A condição que Satanás tinha de nos molestar findou-se para sempre na cruz. O diabo ainda exerce algum poder neste mundo, mas por permissão de Deus,
com a finalidade de cumprir todo o seu propósito neste mundo. Satanás só pode executar aquilo que Deus já havia estabelecido, previsto para acontecer. Então, irmãos, está tudo controlado por Deus desde sempre. Precisamos descansar nessa soberania de Deus. Gosto muito da maneira como o apóstolo Pedro se refere ao nosso adversário. Aí, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja isso. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Lembre-se disso. Ele anda em derredor, bramando, rosnando, como um leão, buscando a quem possa tragar. Você vê? A quem possa. Mas o nascido de Deus, o salvo em Cristo, o crente em Cristo, esse ele não pode tragar. Então, Satanás aqui é comparado como um leão que anda ao derredor, rugindo e buscando a quem possa tragar. Significa que tem gente que ele não pode tragar. Ele, nesse caso, só anda ao seu derredor, mas não tem poder sobre aqueles que com Cristo foram crucificados, mortos para o pecado, também ressuscitaram e Cristo vive neles. Uma segurança muito grande. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos, você sabe? É preciso saber isso. Sabemos o quê? Que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Há um embate entre os libertos em Cristo e o poder vencido das trevas. Assim, há uma luta. Eles atacam. Há uma luta, um embate. Mas, como dizia Lutero, já condenado está vencido, cairá por uma só palavra. Esta palavra é Cristo. Agora, a sua obsessão, falando aqui de Satanás, é esconder a obra de Cristo na cruz, esconder das pessoas. Esconder das pessoas a sua própria derrota, porque ele foi vencido na cruz. Esconder das pessoas a redenção, a salvação, a libertação que ali foi estabelecida em Cristo. Esconder das pessoas que as pessoas morreram com Cristo para o pecado.
Satanás sempre ataca Cristo e a sua obra na cruz. Por quê? Porque a cruz representa a sua derrota, representa a solução de Deus para o pecado e a garantia de salvação eterna. Então, ele quer ocultar isso. Mas Satanás não faz isso sozinho. Ele escala o seu time. Ele tem o seu time. O texto que foi lido para nós no início diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. O mundo, irmãos, de modo geral, é aversivo à obra da cruz, aversivo à cruz de Cristo. Mas o apóstolo Paulo aqui me parece que está falando de falsos irmãos, de falsos cristãos. Porque ele diz que é gente do meio, é gente que anda entre nós, ele falou. É gente do meio do cristianismo. E nesse caso, o time é composto por falsos cristãos, falsos crentes. Ali Babá e o seu bando. Ali Babá, o diabo, e o seu bando. E são muitos, Paulo disse. A tática do velho Satanás é infiltrar o maior número possível de agentes secretos seus na igreja de Cristo, para tumultuar a obra de Cristo, a cruz do Calvário. São pregadores, mestres, pastores, professores, teólogos e tem muito mais, que não nasceram de novo. Pregadores de um evangelho falso, do outro evangelho, que prosperam se enganando e enganando os outros. Pregadores de um evangelho falso. A coisa é tão séria que Paulo chora. Paulo chorou. Paulo era um homem duro nesse sentido. Não chorava à toa, não. Mas aqui ele chora. Paulo chora ao observar a pregação dessa gente perversa. Não sei como que é com você. Se você acha bonito, se você gosta de uma pregação falsa, é de chorar mesmo, vendo as multidões sendo enganadas por esses pregadores perversos, ímpios, materialistas, enganadores, perdidos, porque a palavra disse que o destino deles é a perdição, o inferno. Irmãos, o inimigo da cruz de Cristo não quer nada com o evangelho da cruz
E pregá-lo, então, está fora de cogitação. Satanás escala o seu bando para ocultar a mensagem da cruz, para que os pecadores não sejam salvos, crendo a sua morte e ressurreição com Cristo. Alguns até pregam que Cristo morreu na cruz, mas não pregam que nós morremos com Cristo nele para o pecado. Muitos pregam, muitos apontam a crucificação de Jesus, que ele morreu, mas não apontam o pecador crucificado com Cristo para ser verdadeiramente liberto. É de chorar mesmo. As características dos inimigos na cruz de Cristo estão aí no texto. São muitos. São muitos. Para começar, são muitos. Andam entre nós. Então, são crentes. Crentes, mas não crentes em Jesus. Porque tem crente de todo jeito. E tem crença em tudo. Andam entre nós. É uma outra característica dos inimigos na cruz de Cristo. Portanto, são crentes falsos. Crentes. Não adoram Deus em espírito e em verdade. Honram com os lábios, mas o coração está distante. O destino deles é a perdição. É outra característica. Condenados ao inferno, vivendo em meio a pessoas salvas. O Deus deles é o ventre. Ou seja, não servem a Deus, o Deus vivo, mas a si mesmos. O ventre, nesse versículo, equivale ao ego. Aí fica mais fácil de entender. Procuram satisfazer a vontade da carne e não de Deus. São infames, visto que se preocupam com as coisas terrenas. As coisas sobre a terra são terrenos, são mundanos na sua mentalidade, sua maneira de pensar. São infames, são materialistas, não priorizam o reino de Deus, vivem sem considerar o juízo de Deus. O que motiva essa gente são as coisas de baixo, não as de cima. É por isso que são infames. Os inimigos da cruz de Cristo estão fora e dentro da igreja. Mas, graças, porém, a Deus, pelos amigos da cruz de Cristo, aqueles que creem que também morreram com Cristo nela, aqueles que entendem o sacrifício de Cristo e amam a mensagem da cruz, o Evangelho. Estes se comprometem em anunciar a mensagem da cruz, pois sabem que através da fé no Salvador, no Redentor, outras pessoas
antes inimigas, podem desfrutar da amizade de Deus. O mundo, tanto religioso, o mundo religioso como o mundo secular, é inimigo de Jesus Cristo. Sabia disso? O mundo, tanto o mundo religioso, o mundo secular, é inimigo de Cristo. Mas o falso crente é inimigo da obra de Cristo. Preste bem atenção aqui. Esse sistema perverso tem aversão de Jesus Cristo, é contra Jesus Cristo. A governança do mundo, desde Nimrod, tem como objetivo ser contra Cristo e o seu povo em qualquer lugar da terra. Por isso que todas as lideranças governamentais do mundo se fundirão um dia numa única liderança, numa única governança mundial, sob o comando do anticristo no fim dos tempos. E não é preciso ser esperto para perceber isso. O chefão por trás desse sistema inimigo de Cristo é o próprio Satanás. Mas o falso crente, o inimigo da cruz de Cristo, esse é contra a obra de Cristo. É traidor de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário. São Judas traidores de Jesus Cristo e da sua obra. Irmãos, nós não podemos ajudar ninguém fora do sacrifício singular e suficiente de Jesus Cristo, no qual nós fomos identificados, colocados, e ali nós morremos com Cristo. Não podemos ajudar ninguém fora de Jesus Cristo, porque se você tentar ajudar alguém fora de Jesus Cristo e da sua obra na cruz, você está se constituindo um traidor dele. Se tentarmos ajudar alguém, qualquer pessoa, fora do sacrifício de Cristo, ou se omitirmos a morte do pecador com Cristo naquela cruz, estamos nos constituindo traidores de Jesus Cristo e da sua obra. Portanto, não seja inimigo da cruz de Cristo. Não seja comparsa dos inimigos da cruz de Cristo.